que me traz essa tribuna nessa tarde é algo que me deixa bastante triste. E eu acompanhava atentamente o bom discurso do deputado Ney Leprevot quando se referia à cidade de Curitiba. E num dado momento ele faz a seguinte reflexão de que é um sonho dele ver as pessoas, ver as famílias, ver os seus filhos tendo a oportunidade de caminhar com liberdade, livres pelas ruas, pelos parques da cidade de Curitiba. Quem consegue nesse momento entender o valor que isso tem é o nosso querido cidadão da minha cidade, da cidade de Cascavel. Imaginem o cenário. Ontem, período da manhã, chega um indivíduo com 15 anos de idade numa casa para assaltá-la, pula a cerca, aborda a senhora. Quando chega dentro da casa, está um policial federal visitando seu amigo. Num confronto, disparos, e o bandido de 15 anos acaba sendo morto. Estavam em 3 bandidos, os outros 2 tentaram mais algumas ações, foram interpelados pela polícia militar, mais um bandido morreu e um outro foi preso. A partir deste momento, desencadeia-se na cidade de Cascavel o caos. E como diz a música Teatro dos Vampiros, ninguém vê aonde chegamos. Os assassinos estão livres e nós não estamos. E a comunidade de Cascavel foi obrigada a se recolher nas suas casas e os bandidos, revoltados pela perda de um companheiro deles, acabaram incendiando 4 ônibus na cidade de Cascavel e um outro veículo, o que deixou a cidade absolutamente em pânico. E as pessoas não tinham possibilidade de ter a coragem de sair de dentro das suas casas. Os ônibus do transporte coletivo deixaram de circular a partir das 22 horas e até às 9 horas do dia seguinte, do dia de hoje, toda a população de Cascavel ficou recolhida nas suas casas. Eu não sei se quem está nos assistindo e quem está aqui nos acompanhando consegue ter noção do drama que essas pessoas viveram, inclusive todos os nossos familiares, dos deputados que estão aqui e que certamente receberam ligações apavorados de seus filhos, de suas esposas, dizendo sem saber o que fazia. E, por exemplo, hoje de manhã, eu recomendei à minha esposa que meu filho não fosse para a aula, porque não havia segurança na cidade de Cascavel. E aí uma pergunta básica que todos fazem naturalmente. De quem é a culpa, deputado Pérez? De quem é a culpa? Né? Porque sempre tem um culpado. E eu quero fazer uma reflexão aqui com a maior verdade que me cabe. Francamente, sem o interesse de empenhar a culpa a uma pessoa, ou a uma entidade, ou a um governo. E, ao mesmo tempo, essa reflexão nos leva, de uma maneira muito clara, ao entendimento de que a culpa é de todos ao mesmo tempo, a partir do momento em que há um absoluto preterimento de atenção à segurança pública do nosso país. Estava fazendo uma leitura do site Auditoria Cidadã, que existe hoje no Brasil, e encontrei a seguinte informação que vai nos levar ao entendimento do porquê que se chega a uma situação dessa. No governo federal, no ano de 2014, o dinheiro empenhado para pagamento e amortização da dívida externa do Brasil, juros e dívidas, chegou a 45% do orçamento geral da União. Isso é o equivalente a 978 bilhões de reais que foram jogados pelo ralo no nosso país. Enquanto isso, eu tive a curiosidade de olhar quanto que foi destinado para a segurança pública do Brasil, de um país continental. 0,33%. O equivalente a pouco mais de 7 bilhões. Vou repetir. Dívida e juros para amortização, 45% do orçamento, 978 bilhões. Segurança pública,
pouco mais de 7 bilhões, 0,33%. Isso é o descaso com a cultura do preterimento em relação à segurança pública que nós vemos em todos os lugares. Tá, mas então a culpa é do governo federal? Vamos ver no estado do Paraná como é que está a segurança pública. Gente, e não precisa ser um especialista em segurança pública para ter uma noção do descaso com a segurança pública no nosso estado. E com maestria, com muita qualidade, o deputado Tadeu Venere fez um discurso brilhante aqui antes, dizendo do tamanho da propaganda que tem sido feita pelo governo do estado do Paraná, do que seria feito se fosse eleito, na sua propaganda, que aliás faz muito bem, e do que de fato foi investido no estado do Paraná. Uma defasagem imensa de efetivo, viaturas, a maioria delas, ou pelo menos quase a metade delas, baixadas por falta de conserto, e aí propagandas de compras de muitas viaturas. O que é que adianta comprar viaturas se não consertam-se as que estão estragadas? E o sistema penitenciário do estado do Paraná? Em Cascavel nós temos a infeliz oportunidade de ter uma penitenciária industrial na cidade de Cascavel, de termos uma penitenciária estadual, de termos 2 censos e do lado, 56 quilômetros de Cascavel, na cidade de Catanduvas, o governo federal nos deu um presente para a região, chamada Penitenciária Federal, existente na cidade de Catanduvas. Aonde que os senhores fazem uma reflexão que ficam os familiares e todos os comparsas do crime organizado que é trazido para a Penitenciária Federal de Catanduvas? Infelizmente, na cidade de Cascavel. E o que é que o governo federal fez? Enviou para Cascavel, em 2006, junto com a penitenciária, a Delegacia de Polícia Federal, que é a minha delegacia, mas que, infelizmente, não tem a mínima estrutura para dar a condição de atendimento de inteligência para acompanhar o crime organizado que está se instalando na região. Mal consegue atender o crime organizado que passa por ali na questão do contrabando, do tráfico de armas, do tráfico de drogas. E o que é que acontece? O crime organizado dita as regras. Dita as regras, e aí o que é que faz? O Estado, nesse momento, por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, tira o efetivo de outras cidades, deixando as cidades que já sofrem com falta de segurança pública, com um problema ainda maior, para resolver o problema de Cascavel por 3 dias. E aí depois, 3, 4, 5 dias, ou que seja 1 mês, tirando esses policiais das suas cidades, sem pagar hora extra, porque os policiais não recebem hora extra para estarem trabalhando nesses lugares em carga horária extraordinária, e depois retiram os policiais e devolvem para as suas cidades, e Cascavel fica de novo sendo alvo, não só desse momento, mas de um dos maiores índices do crime na questão dos roubos a carros, como acontecia até poucos dias atrás em Cascavel, que era a reclamação de uma parcela muito significativa da população. E que agora diminuiu um pouco os roubos a veículos e começaram os assaltos às residências, que culminou na morte desses 2 bandidos. Então, senhores, é uma situação de caos, um desrespeito absoluto com a segurança pública do país, do estado e do município, aliás, dos municípios, que não é só de Cascavel, que tem também a infeliz ação de ter uma guarda, que até bem pouco tempo era uma guarda patrimonial, absolutamente desvalorizada, sucateada, sem condições de dar um atendimento mínimo à população de Cascavel, porque é também, sim, o seu direito e a sua responsabilidade solidária de atender também com a segurança pública do Estado. E agora, por uma necessidade legal, o prefeito denominou essa guarda de guarda municipal, que de guarda municipal, infelizmente, não tem a mínima característica. Então é um problema generalizado que atende uma cultura de entender que a segurança pública não é importante para o cidadão, e só quem passa por uma situação dessa que eu narrei para os senhores, para saber o que é você ficar refém da bandidagem. Graças a Deus, não houve nenhuma vítima do cidadão de bem, nenhuma perda de vida nesses incêndios criminosos que aconteceram na cidade de Cascavel. E fica a esperança de que com essa mobilização policial e que o Estado se sensibilize e mantenha um policiamento maior na cidade de Cascavel, possam, a partir de agora, diminuírem os roubos a carros e os roubos a residências, que é o que mais aflige a nossa população, e com muita indignação em relação ao que todos viveram ontem e ainda vivem hoje, esse clima de insegurança, eu encerro meu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigado.
dos assassinos que circulam